Alguma vez passou pela cabeça como seria possível medir algo que a gente não vê, tipo a inteligência de alguém ou a personalidade? Parece uma pergunta impossível, né? Pois é exatamente essa jornada, essa busca histórica para responder a essa pergunta que a gente vai desvendar agora. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Uma questão que tirou o sono de muita gente por séculos. É um verdadeiro quebra-cabeça. Como é que se pega algo tão invisível, tão nosso, e se transforma em números, em dados que a gente possa entender? É a história dessa busca que a gente vai contar. E, olha só, essa busca toda tem um nome oficial: avaliação psicológica. E é bom deixar claro, não estamos falando de um testezinho qualquer. É um processo completo, científico. É basicamente a tentativa da ciência de desenhar um mapa do que se passa aqui dentro da nossa cabeça. Bom, mas se alguém aí pensa que essa história de teste é uma invenção moderna de psicólogo, se prepara. A ideia de avaliar pessoas para ver se elas servem para alguma função é muito, mas muito mais antiga do que a gente imagina. Dá uma olhada nessa linha do tempo. É de cair o queixo. A gente está falando de mais de 4.000 anos de história. Tudo começou lá na China antiga, séculos, milênios antes de alguém sequer sonhar com a palavra psicologia. Isso só mostra que essa necessidade de encontrar a pessoa certa para o lugar certo é uma coisa bem antiga, bem humana. E aqui está o pulo do gato. O objetivo lá no começo não era entender a personalidade de ninguém, não. A parada era prática, competência. Os imperadores chineses só queriam ter certeza de que seus funcionários sabiam o que estavam fazendo. Eles avaliavam conhecimento, habilidade e, com isso, criaram o primeiro sistema de seleção por mérito que a gente tem notícia. Agora, segura aí que a gente vai dar um pulo no tempo. Um salto de uns bons milênios, direto para o século XIX. O mundo estava virando de cabeça para baixo, uma verdadeira revolução intelectual. E pela primeira vez na história, a mente humana deixou de ser papo só de filósofo, sabe? E entrou de vez no laboratório. Mas o que causou essa virada de chave? Foram vários fatores. Primeiro, o método científico ganhando força. Segundo, a criação dos primeiros laboratórios experimentais. E talvez o empurrão final tenha vindo das ideias de um certo Charles Darwin. A teoria da evolução dele foi como jogar um holofote gigante nas diferenças entre as pessoas, mostrando que essas variações não eram por acaso e que sim, elas podiam ser estudadas. Essa foi a faísca que acendeu o fogo da psicometria. E aí, nesse ambiente todo efervescente, surgiram as figuras que pegaram todo esse caldo de cultura e transformaram numa disciplina de verdade. Vamos conhecer os caras que, literalmente, fundaram o campo da medição da mente. Pensa assim, de um lado do ringue, na Inglaterra, a gente tem Francis Galton, um cara simplesmente obcecado pelas diferenças entre as pessoas. Do outro lado, na Alemanha, Wilhelm Wundt, totalmente focado no oposto, no que todas as mentes humanas têm em comum. Dois gigantes com duas missões de vida completamente diferentes. A diferença é gritante, né? O Galton queria medir tudo, absolutamente tudo que faz cada um de nós ser único. Já o Wundt, ele queria o contrário. Ele estava buscando as leis universais da mente, a receita de bolo do funcionamento mental, quase como um físico que busca as leis da natureza. Resumindo, um olhava para a variação, o outro procurava o padrão. E para não deixar dúvida nenhuma sobre o que o Galton pensava, olha só essa frase dele. É forte. Para ele, não tinha essa de todo mundo nasce igual. Ponto. A parada era a hereditariedade, o que a gente herda dos nossos pais. Ele acreditava que as nossas habilidades já nascem com a gente e que, por isso, elas podiam e deviam ser medidas. Foi essa convicção, quase uma obsessão, que fez ele criar as primeiras ferramentas estatísticas para isso. Ok, então a gente tem essa briga de gigantes na Europa, certo? Duas escolas de pensamento que não poderiam ser mais diferentes. Mas como é que essas duas ideias se juntaram para virar o que a gente conhece hoje? A resposta tem nome e sobrenome: James McKim Carroll, um americano que serviu de ponte entre esses dois mundos. A jornada do Cattell foi simplesmente genial. Primeiro, ele foi bebê da fonte lá na Alemanha, aprendeu com de todo aquele rigor, a disciplina do método experimental. Só que aí, ele conhece o Galton e, bom, a cabeça dele explode com a ideia de medir as diferenças entre as pessoas. E o que ele fez? A coisa mais inteligente. Ele pegou o melhor dos dois mundos, juntou a precisão do Wundt com a curiosidade do Galton, criou um pacote poderoso e levou para os Estados Unidos. Foi ele, inclusive, que inventou o termo teste mental.
E pode parecer que essa história toda é coisa de livro do século XIX, mas não é. O trabalho desses 3 pioneiros construiu os alicerces, as fundações de um campo inteiro, um legado que a gente sente no dia a dia de formas bem concretas. A herança que eles deixaram é gigantesca. Pensa só. Eles nos deram a própria ideia, que na época era revolucionária, de que a mente pode ser medida. Eles colocaram o foco nas diferenças, naquilo que nos faz únicos. Trouxeram o rigor do laboratório para a psicologia e ainda criaram ferramentas estatísticas para a gente poder analisar tudo isso. Sem essas contribuições, pode esquecer, o campo da avaliação psicológica simplesmente não existiria. É sério, pensa comigo. Sabe aquele teste vocacional para ajudar a escolher uma carreira? Ou aquele teste de personalidade que vira e mexe aparece na internet? E o famoso teste de QI? Pois é, tudo isso, tudinho mesmo, só existe porque esses caras, lá atrás, mais de 100 anos atrás, abriram essa picada no meio do mato. E assim, a gente meio que volta pro começo, né? Com uma pergunta no ar. Eles construíram a base, deram as primeiras ferramentas, mas, vamos ser sinceros, a mente continua sendo um universo cheio de mistérios. A questão que fica é, com toda a tecnologia que a gente tem hoje, neurociência, inteligência artificial, qual será a próxima fronteira? O que ainda falta a gente descobrir nesse mapa infinito que carregamos dentro de nós?